né? E por que veio, então, essas obras para a gente? A ideia é que a gente entenda um pouquinho, que a gente possa aprofundar na importância que esses livros vão trazer para a gente enquanto espíritos encarnados, do que a gente pode aprender com essa gama extensa de livros, né? E principalmente entendendo que esses livros vão ser fundamental para que a gente se apoie, para que a gente encontre acolhimento nos momentos de dificuldade. E a gente trouxe duas pessoas muito especiais, o André, que é escritor, e a Ruth, que administra toda a nossa biblioteca. Então, eles vão, através das perguntas que a gente preparou, nós na cidade, a gente vai perguntar para eles, a gente entender um pouco mais e aprofundar mais nesse tema que é a biblioteca espírita, para auxiliar na extensão das nossas consciências. Então, as nossas perguntinhas estão aqui. E aí a gente trouxe microfoninho para quando tiver na vez de cada um, a gente consiga falar. Não vai precisar segurar isso. Apertar nada. Eu acho que não. Acionar nada não, né? Acho que não, só falar pertinho na boca, tá? Eu ia pedir pro André ou pra Ruth, para ver se vocês poderiam sentar junto, para que eu e a Lívia pudéssemos ficar mais próximas uma da outra e passar a caixinha. Seja por isso. Então tá bom, pessoal. A gente preparou aqui algumas perguntas e nós vamos sortear as perguntas, né? Talvez a princípio vocês se perguntem, né? Ai, meu Deus, eu não estou entendendo muito bem que caiu uma pergunta que talvez não dê o sentido exato. Mas eu convido vocês a se entregarem para estar aqui e irem prestando atenção no que cada um dos dois vão trazer para a gente em relação a cada pergunta, que a ideia é que a gente confie na espiritualidade, que ao longo do decorrer da palestra as coisas vão fazer sentido, e isso fala muito sobre fé também, né? A gente acreditar que as coisas entram no caminho certo. Então, quer começar, Lívia? Pode ser. Pode sortear, e aí vocês falam pelo microfone. Acho que eu consigo falar em voz alta. Tá, vou seguir aqui para você. Uma pergunta meio grande. Então, a nossa primeira pergunta é: de que maneira a Biblioteca Espírita contribui para a iluminação das consciências, além do simples acesso aos livros? Fiquem livres para... Tá. Porque a gente vai dividir o microfone. Eu já tomei posse dele aqui, desculpa, foi mal. Então, quando a gente fala em biblioteca espírita, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é quando começou essa biblioteca, né? E a biblioteca começou lá com o trabalho de Allan Kardec, quando ele deu início ao trabalho da codificação. Então, eu acredito que a primeira biblioteca espírita tinha 5 livros, né? Que é a codificação. E aí, o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em livros espíritas, né? Através da literatura, através da codificação e de todos os outros livros que foram trazidos para nós conseguimos nos aprofundar no conhecimento, né, da doutrina espírita, nos aprofundar no entendimento, né, da vida espiritual, ou seja, da nossa real existência como espíritos imortais, e isso nos ajuda a abrir a nossa consciência, ou seja, ampliar a nossa visão e a nossa consciência da nossa existência como espírito imortal, da nossa trajetória, né, do que nós já fizemos, do que nós estamos fazendo, ou seja, de onde nós viemos, onde nós estamos e o que nós vamos fazer, para onde nós vamos. Então, através do livro, através do estudo que vem, né, desse acervo, nós conseguimos tomar consciência
de nós mesmos, né, como espíritos imortais, trabalhando na nossa transformação moral, né, de forma a, vamos dizer assim, aumentar o nosso acervo pessoal, né, fazer as nossas asinhas crescerem, né, tanto a asa moral como a asa intelectual. E um dia quem sabe a gente vira anjo, né? Eu acho que esse é, assim, o maior impacto da biblioteca espírita, eu acredito, entendo que seja nesse sentido, de trazer para a gente o conhecimento necessário para a gente saber quem a gente é, de onde a gente veio e para onde a gente vai. Aí toma o microfone. Sim. Antes de mais nada, boa noite para quem eu não cumprimentei, agradeço aí o convite, né? Ele me foi feito pela Bia, pela Dri, e lógico, né? De pronto eu aceitei por algumas razões, algumas delas óbvias, como foi falado, eu sou escritor, né? Então, inclusive eu trouxe 2 livros aqui, os meus 2 livros publicados, para sortear para vocês, tá? No final. Isso é bom quando a gente fala isso, porque daí ninguém vai embora, né? Antes de acabar. Fica todo mundo aí. Daí acho que o Pedro vai organizar lá, né? Como que vai ser isso. Bom, isso dito, gente, é interessante que a gente, antes de responder, pelo menos no meu modo de ver essa pergunta, que a gente preste atenção no que ela nos traz, o que a pergunta nos traz. Então, de que maneira que a biblioteca espírita pode contribuir para a iluminação das consciências? Acertei? Decorei bem? Isso aí. Muito bem. Então, se na pergunta, como acontece muito no Livro dos Espíritos, né? A gente vai ler o Livro dos Espíritos, se a gente prestar atenção na pergunta, a gente já está aprendendo um monte, porque às vezes a pergunta já traz uma afirmação. Qual é a afirmação que tem nesta pergunta? Que nós, ou uma parcela de nós, temos ao menos parte da nossa consciência no escuro. Porque se a gente está discutindo o papel da biblioteca espírita na iluminação das consciências, significa que essas consciências, eventualmente, não é sempre, elas estão no escuro. Então nós precisamos iluminá-las. A própria Bia falou algo no início, ela usou um outro termo, que é expansão da consciência. Também vale a mesma coisa. E eu trago um terceiro, que é o despertar da nossa consciência. São 3 maneiras de abordar a mesma coisa. E por que a nossa consciência eventualmente está no escuro, está adormecida ou não está em seu pleno potencial e precisa ser expandida? Porque nós operamos, via de regra, a maior parte do tempo, trazendo coisas do nosso inconsciente. São coisas que a gente já se habituou a fazer na nossa vida, que a nossa mente consciente pega e fala assim, eu não quero mais pensar nisso. Aí ela pega aquilo que a gente já sabe fazer meio no automático e joga para esse lugar chamado inconsciente. Certo? Então nós precisamos muitas vezes acessar este inconsciente para trazer para a mente consciente, porque fica muito escondido lá. E aí, neste sentido, a biblioteca espírita, no meu modo de ver, ela vai nos ajudar a nos transformar. Transformar significa mudar a forma. É mais ou menos como a Ruth falou, né? Então, a biblioteca espírita, a literatura espírita, seja ela a básica, né, como a gente chama, que começa com a codificação de Kardec, aí logo depois em toda a obra de Leon Denis, né, que sucedeu imediatamente Allan Kardec, com vários livros fantásticos, um pouquinho difíceis de ler, né, desafiadores, como eu gosto de falar, e aí chegando nos nossos tempos atuais, com essas obras que a gente chama de obras complementares da doutrina, né? E se a gente vai aí na Feira do Livro Espírita, que já foi anunciada aqui, ela sempre acontece em agosto na nossa cidade, a quantidade de títulos que tem lá. São mais de 3.000 títulos. E, por óbvio, não são 3.000 títulos da codificação básica. Então, tem ali várias obras que a gente chama de obras complementares, né? Que vão nos dar essa possibilidade da gente desenvolver, principalmente, né, essa consciência mais crítica.
Já ouviram falar de Paulo Freire? Paulo Freire é o patrono da nossa educação, e ele trazia muito esse conceito da educação crítica. E aqui há uma convergência com a doutrina, porque a doutrina nos fala de uma tal de fé raciocinada. Então não tem nada de errado a gente falar que essa iluminação da consciência, ela tem que passar necessariamente por fazer despertar, por fazer iluminar em nós uma consciência crítica. Então nos fazer pensar sobre tudo aquilo que se impõe para nós no nosso dia a dia, e aí os livros, a literatura espírita vai nos dar toda a fundamentação, vai nos dar argumentos, vai nos dar recursos, se nós assim permitirmos. E aí tem outras considerações que vêm aí, provavelmente outras perguntas, né, para não me alongar mais. Eu falo pra caramba, bem, daqui a pouco você me interrompe, senão vai ficar uma pergunta. E aí a literatura espírita, para encerrar aqui, ela vai então nos dar esse arcabouço para permitir essa transformação, a partir de um olhar crítico, mas consciente de tudo que acontece. Eu vejo assim o papel da biblioteca espírita nessa busca aí de iluminação das nossas consciências. Perfeito. Ótimo, gente, começamos bem, então. Dá para ver como que os dois se complementam e conseguiram trazer de uma forma bem clara aonde tudo começou, aonde os livros vão trazer para gente essa transformação, né? Como que tudo vai começar ali para a gente chegar até o momento de, quem sabe, a evolução de anjos, né? Eu amei isso. Vamos pegar mais uma aqui. Vivemos na era da informação rápida e superficial. A leitura profunda ainda tem espaço? Como competir com telas, redes sociais e imediatismo sem perder a essência? Profunda, hein? Quem quer começar? Pode ser você. Já estava embalado, né? Primeira parte, né, se a leitura profunda ela é possível. Eu diria que plenamente e absolutamente necessária, né? Porque de verdade nós vivemos hoje, e aí, vejam bem, não são só os jovens, né? Tem muita mania de falar que os jovens não saem do celular. Eu falo muito com meu filho. Filho, sai desse celular. Daí eu falo isso para ele, segurando o meu e olhando na minha tela. Né? Estou exagerando aqui no exemplo, mas nós adultos também, né? Temos já esse hábito, lembra do que eu falei do hábito, né? A gente começa a fazer uma coisa muitas vezes, repetidas vezes, de uma forma persistente, aquilo se transforma num hábito. Então, muitas das vezes, a gente nem percebe mais e o celular já virou nosso sexto dedo, né? Não fala isso, o celular às vezes é como o nosso sexto dedo. Já está aqui na mão, a gente não consegue nem tirar ele da mão. Então, é um grande desafio a tal da leitura profunda. O que seria essa leitura profunda? É aquela leitura em que você vai parar, você vai dedicar o seu tempo àquele livro. Eu estou falando do livro físico. Mas tem como é que é o nome? Kindle, né? O Kindle lá da Amazon, ok, vale também, né? Mas eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui para o pessoal mais antigo, todo mundo ia falar, não, eu ainda gosto de sentir o cheirinho da folha, né, pessoal? Olha lá as cabecinhas. Então é sobre isso, né? Então a leitura profunda é a gente conseguir competir com esse imediatismo das telas, das informações que vêm rápido, dos videozinhos curtos, né? Porque ninguém assiste botou um vídeo de 3 minutos, ninguém assiste mais. E se for assistir, vai botar na velocidade 4 ou 5, para ficar mais rápido, né? Então, é um grande desafio. Para que isso seja possível, a leitura profunda, em primeiro lugar, o livro precisa fazer sentido para quem está ali se dispondo a ler. Então, não pode ser mais qualquer livro. Toma aí, lê esse livro. Né? Precisa fazer sentido, a pessoa precisa relacionar o título, o assunto daquela literatura com a sua vida, com o seu momento atual, não é isso? Senão não vai, ela nem vai chegar perto, ou vai ler a primeira página e já vai tacar do lado, e quem que vai entrar no lugar do livro? A tela do celular de novo.
Mas ela é absolutamente necessária, porque é um momento também de interioração, que a gente olhe para a gente, que a gente se dedique a desacelerar a nossa vida. A nossa vida é muito acelerada, né? Os nossos jovens talvez não sabem o que significa a palavra solitude. Vocês sabem o que é? Não é solidão. Solidão é uma coisa que a gente, por exemplo, queria estar em contato, mas não está e se sente só. A solitude é quando nós buscamos um espaço nosso para ficarmos conosco mesmo. E que bom se nesse momento a gente pudesse ter um livro com a gente para curtir essa solitude, né? Então eu vejo dessa maneira. Bem, pois. Esse desafio, eu acho que ele se apresenta em vários níveis na nossa vida, né? Como o Pralon falou, a gente tem o grande desafio que é deixar o celular de lado, as telas, né? Até hoje em dia, até a mensagem de WhatsApp a gente não consegue ouvir mais na velocidade normal, né? A gente coloca no 1,5, 2, tem celular que tem até 3, né? Parece, nem sei o que parece a fala. A gente mal tem tempo para ouvir as coisas, para falar, né? A questão da concentração, do foco em algum assunto específico, né? Então, esse é um grande desafio. O outro grande desafio é encontrar, né? Aquilo que nos faz parar e querer continuar lendo, né? O livro que fala ao nosso coração, o livro que traz para a gente um assunto que interesse, né? O livro que muitas vezes traz conforto, né? Nós não temos mais nem o tempo de ficar folheando ou apreciando bibliotecas. Eu me lembro que eu costumava entrar em livraria e ficar olhando os livros e tal. Eu quase que comprava por intuição. Eu gostei daquele título, não sei quem é o autor, não sei do que se trata, mas o livro tem uma aparência que me agrada, né? E aí eu ia lá e comprava e lia e tal. Hoje em dia nós não temos mas nem o tempo, na maioria das vezes, e nem o hábito, né? As próprias livrarias, infelizmente, estão fechando. Todo mundo hoje em dia compra livro pela internet, ou quase todo mundo, né? Felizmente nós temos a Feira do Livro Espírita, que uma vez por ano nos dá o prazer de ir lá sentir o cheirinho do livro novo. Então, o desafio é justamente dessa concentração, né? O apelo qual que é? O nosso exercício, né, de buscar o nosso tempo, como o André também falou, da solitude, e outra coisa, buscar a linguagem que nos cative. Então, eu acho que esses são os grandes desafios, inclusive para os escritores, né, usar uma linguagem que seja apetitosa para a gente, né? Porque tem livros que podem ser preciosos, com mensagens incríveis, mas você tenta ler e não consegue, ou é muito difícil. Você tem que ficar lendo e relendo e relendo. Então, eu acho que esse é o maior desafio. A linguagem que nos alcance, que toque o nosso coração e que nos dê vontade de ler, né? E que a gente tenha esse espaço na nossa vida para saborear o livro, o título. Acredito que seja por aí. A dona Lourdes, acho que ela quer perguntar. Pode perguntar. Mas a fala de antes. Eu creio que muitos aqui, como eu, comecei na Casa Espírita, através dos livros, né? E deu a resposta que eu precisava. Eu acredito que muitos aqui também vieram com esse motivo, através dos livros, que são muito esclarecedores, muito bom. Eu também. Ai, muito que bom. ótimo, meninas. Obrigada por compartilharem essa intimidade de vocês. Eu não sei, mas quando a gente começa, muitas pessoas chegam no Espiritismo através de um livro que é muito famoso, para entender principalmente esse processo reencarnatório. E eu, desde criança, venho o livro Violetas na Janela.
que é ali um dos livros de leitura fácil para entender o que é o espiritismo, e ele é um romance gostoso, né? Então, quando vocês trazem essa questão de ter uma linguagem fácil, de a gente poder se conectar com a gente mesmo através dessa solitude, da gente gostar da nossa própria companhia, e aí a gente consegue se aprofundar nessa viagem interna de conhecer nós mesmos. E os livros ajudam muito nisso, porque quando a gente conhece a gente mesmo, a gente vai sabendo, esse gênero de livro eu gosto, esse gênero eu não gosto tanto. E quando a gente gosta de uma coisa, fica muito mais fácil da gente conseguir se aprofundar, né? E é o que acontece no celular, é muito fácil de chegar vídeos que a gente gosta, né? Então essa dica de parar um pouquinho para olhar para dentro da gente e pensar, eu gosto disso aqui, então eu vou me aventurar nesse gênero de livro, auxilia muito, até na expansão da nossa consciência sobre a gente mesmo, e também de usar esse artifício que é o livro que está aí disponível para a gente, né? Eu também falo muito, gente. Ai, meu Deus, mas que delícia. Tá bom. Vai lá, Lívia, sua vez. Verdade. Vamos ver se minha dicção tá boa, né? Tá ótimo. A biblioteca espírita é apenas um setor da casa ou pode ser considerada um instrumento direto de transformação moral? Estamos utilizando esse potencial em sua totalidade? Eu posso falar esse? Posso começar? Que aí já fala da nossa biblioteca aqui. Para quem não é do Ceará, não sabe que há 2 anos, acho que faz uns 2 anos, nós tivemos um problema de vazamento, nós perdemos a nossa biblioteca. Nós devíamos ter ali uns 3.000 livros, 2.000 livros, por aí. E nós perdemos esses livros, choveu, molhou, mofou, a gente teve que descartar a nossa biblioteca, e foi muito triste. Depois disso, nós começamos um trabalho de arrecadação de livros, e hoje nós já temos 940 livros cadastrados, e que estão já à disposição para empréstimo e tudo mais. Mas a pergunta não é essa, né? A pergunta é sobre se a casa está aproveitando esse potencial. Na minha opinião, pelas casas que eu conheço, as que eu já trabalhei, as que eu já visitei, não aproveitam adequadamente esse potencial. Normalmente você entra numa casa espírita, você tem alguma sala que é a biblioteca, mas você não vê ninguém falando da biblioteca. Então, aquele monte de livro que está ali, se você quiser, você entra lá, está à disposição. Ok, isso é bacana. Mas não existe um trabalho, né, de aproximação do trabalhador ou do visitante com a biblioteca. E isso acontece aqui também, não estou tirando a nossa responsabilidade, mas aqui, pelo menos, nós estamos tentando fazer um trabalho de mobilização para que isso aconteça. E como é que a biblioteca pode ser esse veículo de integração, de aproximação? Através de rodas de conversa, através de estudos dirigidos, através de troca de livros, eventos que envolvam as pessoas da casa e os livros. Então, fazer com que as pessoas frequentadoras, trabalhadoras da casa, os assistidos, possam desfrutar do trabalho, né, entre aspas, de cuidado e de alimentação da biblioteca. Né? Desfrutando dos livros, comentando sobre os livros, trocando ideias, trocando os próprios livros, emprestando. Então, fazendo com que a casa se aproprie da biblioteca como mais um ambiente, né? Não só aquela sala cheia de livro. Né? Porque, felizmente, a doutrina espírita nos traz
essa questão da literatura, né, do aperfeiçoamento através do livro, que nos propicia a busca da biblioteca. Por isso que toda casa espírita, ou quase toda casa tem, e as que não têm pretendem ou estão em trabalho de instalação de uma biblioteca, porque através dela, como a gente está falando, né, é que se amplia a nossa consciência e que a gente se aprofunda na doutrina, que se a gente se conhece melhor, né? Então, o capítulo 5 do Evangelho, o Espírito de verdade nos diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? Então, é da essência do espírita se instruir, é da essência do espírita buscar conhecimento. E qual é o veículo mais próximo, né? A ferramenta mais próxima de nós, né? É o livro e, consequentemente, a biblioteca, né, que está sempre à disposição de quem quiser participar, de quem quiser interagir, né, e aí depende também dos frequentadores da casa, também daqueles que utilizam, né, a biblioteca para o seu aperfeiçoamento, divulgar, se envolver, propor, né, rodas de conversa, propor clubes do livro e assim por diante. Existem N ferramentas que a gente pode utilizar para integrar a biblioteca à casa espírita e integrar os frequentadores, os trabalhadores à biblioteca, como a gente faz com as palestras, como a gente faz com a fluidoterapia. A biblioteca é mais um departamento e é mais um recurso que a Casa Espírita oferece para todos aqueles que vêm aqui. Eu acredito que falei demais já, né? Então, é isso. Por enquanto... Você sabe. A resposta foi tão completa, né, que não tem muito o que acrescentar. Mas eu me lembro em Brasília, o centro que eu frequentava lá, ele fazia o tal do livro do mês. E aí ele incentivava as pessoas a comprarem, né, adquirirem e, obviamente, lerem este livro. Eles tinham uma livraria, não é uma biblioteca, não, é uma livraria, então eles disponibilizavam o livro do mês a um preço mais em conta. A gente pode fazer isso, porque a gente tem a banca do livro espírita, pode pegar o livro a preço de custo, mas também não basta lançar só uma campanha como essa. Daí, se você fez o livro do mês ou o livro do bimestre, você marca uma palestra no final desse bimestre sobre aquele livro, e você convida as pessoas para assistirem, para debaterem, para conversarem, né? É uma hipótese. Isso dá para fazer muito com grupos, como, por exemplo, o MECEL, né? O grupo de jovens. Aí pode, por exemplo, buscar autores da cidade, que já escreveram um livro, e falar assim: jovens, vamos ler o livro do autor da cidade, e no final a gente convida o autor para vir aqui para falar sobre o livro. Perfeito. Né? E São José tem muitos escritores, né, que podem fazer isso. Então são algumas, né, ideias que podem surgir para a gente tornar a nossa biblioteca aquilo que a gente gosta de chamar de biblioteca viva. Né, uma biblioteca que tenha vida, portanto, e não fique ali só aquele cantinho que a gente só passa. Né? É óbvio, a gente não consegue impor isso a ninguém. O hábito de leitura, por tudo que a gente já falou até na resposta anterior, né, dessa coisa da tela, do imediatismo, ele vem caindo. Não à toa a gente vê livrarias fechando, a gente não tem mais livraria de rua, por exemplo. Quando muito tem dentro de shopping. Quem lembra das livrarias de rua? De calçada mesmo, né? Eram várias livrarias. Mas essa é uma realidade com a qual a gente vai ter que conviver, não adianta dar murro em ponta de faca, né? A gente convive com isso. Então a gente precisa tornar as bibliotecas do centro bibliotecas vivas. E aí, se você me permite, só uma questãozinha que tem ali embutida de novo na pergunta, né? Se a biblioteca, como que a biblioteca ela pode ser uma biblioteca viva, um organismo vivo dentro de um centro, para ser um instrumento de iluminação da consciência, despertar ou expansão da consciência. Essa pergunta, e tem uma outra que acho que também remete a isso, ela é muito importante também para a gente compreender que uma literatura espírita não transforma ninguém. Certo? Como assim, André? Não transforma. Porque a transformação nossa,
A nossa reforma íntima, como a doutrina fala, ela é de dentro para fora. Então, um livro, uma pessoa, uma palestra, um curso, um filme, ele não nos transforma, a não ser que aquilo faça sentido para mim, que o livro traga uma mensagem que ressoe dentro de mim e fala assim, gostei disso, quero me aprofundar, quero saber como é que faz para me tornar essa pessoa melhor. Então, por isso que a pergunta sabiamente é instrumento para. Não é o livro que transforma, não é alguém falando para a gente, né? Você tem que mudar, você é assim. Você... Ao contrário, né? Quando alguém fala isso para a gente, parece que a gente de raiva fica pior do que já era, né? Então, porque é isso, a gente não gosta desse movimento de fora para dentro. Agora, uma pessoa que a gente admira, que nos serve de inspiração, a gente fala, nossa, essa pessoa está sempre serena e eu estou sempre estressadinho. Então eu vou olhar para essa pessoa, ela vai servir de modelo para mim, e aí eu quero tentar chegar perto do que ela é. Tal como Jesus é o nosso modelo e guia, está lá no Livro dos Espíritos, é sobre isso. Quando a gente fala aí, algumas religiões falam muito isso, né? Só Jesus salva. Já ouviram essa frase? Não é ele que vai, não é o Jesus que vai vir aqui salvar a gente. Quando a gente fala só Jesus salva, é a vida dele, é os exemplos dele, é o evangelho dele que salva, é seguir os passos que ele trilhou. Não é ele que vai vir salvar a gente. Com todo respeito às outras religiões que acham isso. Jesus vai voltar e vai salvar todo mundo. Não vai. Primeiro que ele não vai voltar porque ele nunca saiu, né? E segundo que ele não, essa mudança, essa salvação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então a biblioteca dentro do centro, olha a importância dela ser viva, porque lá dentro está cheio de livro que pode fazer este papel. Funcionar como instrumento para a gente despertar para o conhecimento e para essa tão sonhada transformação. A gente chama de reforma íntima, mergulho interior, autoconhecimento, autodesenvolvimento, e aí, né, vasto número de maneiras que a gente pode se referir a isso. Obrigado. Ótimo. Vamos lá, o senhor levantou primeiro. Boa noite. Boa noite. Fazendo um apanhado geral dessas três perguntas, a gente vê o seguinte: Kardec era um intelectual. E aquela época em que a codificação surgiu era uma época de desenvolvimento intelectual muito grande. Certo? Existia na França um movimento chamado espiritualismo racional. As pessoas buscavam entender a religião através de perguntas que eram colocadas e responder a essas perguntas. E o que aconteceu? Uma coisa que atraiu muitas pessoas para começar a ler as obras da codificação foi a curiosidade. As pessoas queriam respostas para o que acontecia depois que a gente desencarna, o que a gente sofre quando está vivendo neste mundo. E Kardec trouxe essas respostas no Livro dos Espíritos. Então as pessoas foram ler o Livro dos Espíritos para satisfazer essa curiosidade. E a gente quer que as pessoas leiam mais, tem que começar a aguçar a curiosidade das pessoas. Essa história que vocês falaram de fazer rodas de conversa sobre livros, apresentar propostas no livro do mês, a gente tem que incentivar as pessoas a ficarem curiosas, tá certo? A ler. Por que, por exemplo, André Luiz vendeu muitos livros através de Chico Xavier? Ele falava da vida no além, as pessoas tinham curiosidade de saber como é essa vida, elas compraram esses livros e começaram a buscar essas respostas. Então, o que acontece? A codificação é escrita numa linguagem bem elaborada. Se a gente for ler os livros do André Luiz, também são livros bem elaborados, são palavras difíceis, a gente tem que estar o tempo todo lendo André Luiz um dicionário do lado. Tá certo? Então, não vai ser desse jeito que a gente vai incentivar as pessoas hoje que estão buscando estudo imediato, rapidez e velocidade a lerem. A gente tem que fazer o quê? Exatamente isso, conversas, rodas, vamos ler um trechinho, vamos conversar esse trechinho entre nós, vamos incentivar as pessoas nas casas. Aí a função da casa espírita, nessa chegada do mundo de regeneração, que é incentivar as pessoas a conversarem, a estudarem e a trocarem ideias.
E a função também do quê? Dessas palestras. A palestra, quando a gente fala do tema da codificação, quando a gente fala de um tema, o que é? Trazer esclarecimento para as pessoas que têm dificuldade, que nem todo mundo tem vocação intelectual para ler esses livros e entender. Então a gente dá uma mastigadinha para as pessoas, vai inclusive incentivar elas a procurarem estudar e entenderem mais. E a gente vai ajudar muito trabalhando na Casa Espírita pela divulgação da codificação também. Obrigado, maravilha. Obrigada, Eu pedi para falar porque eu achei fantástica a sua fala, né? E é sobre isso mesmo. Por exemplo, vamos lá. A doutrina básica, né, a codificação Pentateuco, é fácil? Não. Pega a Gênesis para ler. Aí você imagina uma pessoa chegando no centro, né, nunca veio, né, vem por curiosidade, vem pela dor, né? Vem pela dor. Eu quero conhecer a doutrina. Tá bom, legal, assiste aqui uma palestra. Aí assistiu. Aí no final você fala assim, vou te dar um livro muito legal para você aprender sobre, toma aqui a Gênesis. A pessoa nunca mais vai voltar, né? No caso, né? Então é muito importante isso, porque eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito, por exemplo, da ideia de romances literários que explicam sobre a doutrina. Violetas na Janela? Ok. Mas nós temos uma coleção inteira de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia e Ave Cristo. Pode pegar essa série romanceada numa linguagem fácil. E o que acontece com o romance? Diferente de um livro dos Espíritos, de uma Gênese, até do Livro dos Médiuns, que eu considero verdadeiros manuais, são livros técnicos, né? Eles são para cá, para a razão, é mental, você lê aquilo usando a mente. O romance espírita te traz para cá, te traz para o coração. Você vivencia a história de um personagem, você se identifica com aquele personagem, com as dores, com os desafios, como que ele fez para superar, não é isso? E aí você cresce junto com aquele personagem, você se emociona. O meu livro, eu vou falar isso, assim, não é para me gabar nada, mas o meu livro eu recebi ligações no meio da madrugada de pessoas chorando. Eu não estou dando conta de ler seu livro. Eu falei, então não lê. Não é que não lê, fica 3 dias sem ler. Dá uma ruminada no bom sentido, né? Dá uma pensada no que você leu, por que te tocou tanto? Porque o livro é sobre perdão, vai vendo, né? Então, assim, pegou, reflete sobre isso, depois você retoma o livro, porque é sobre isso. Os romances literários, em geral, eles nos emocionam, nos deixam alegres, a gente ri, chora, é igual um filme. Um romance literário é um filme, só que ao invés de você estar vendo na tela, você está lendo e imaginando as cenas que o autor escreveu, né? Então, por que eu estou falando isso? É uma maneira também de criar essa curiosidade, esse interesse nos dias atuais. Porque os livros técnicos, eu não estou questionando a codificação, né? Eles são necessários, mas é mais uma palestra. Vem aqui, explica um pedacinho do Livro dos Espíritos, explica um pedacinho do Evangelho. Agora, para levar para casa para ler, taca ali lá um Paulo Estevão, que a pessoa vai aprender tudo que precisa aprender, um pouco mais, vai se emocionar, né? E vai... Poxa, a conversão de Paulo está lá no livro, o Estevão perseguido, todas as dores, a gente também é perseguido, a gente também sofre injustiça, está tudo lá. E aí a gente aprende, mas lendo uma história gostosa, numa linguagem interessante. Desculpa. Posso fazer um parênteses rapidíssimo? Rapidíssimo. A gente está falando aqui em literatura e a gente pensa em quem? Em quem está aqui. O que eu quero dizer com isso? Em adultos. A gente tem que lembrar que a biblioteca, né, o livro, ele tem que chegar para as crianças também. Né? Como dizia minha mãe, é de pequeno que a gente entorta o pepino. Não é assim? Então, nesse caso, a gente não deixa o pepino entortar, né? A gente tem que segurar ali, tem que levar o conhecimento para essas crianças. E através de uma linguagem palatável. Ninguém vai ler para uma criança o Evangelho segundo o Espiritismo na linguagem original, a Gênese, o Livro dos Espíritos, porque não vai chegar, né? Não vai conseguir cumprir o papel necessário.
Então, por isso, também para as crianças existe uma linguagem adequada. Então, existe o evangelho para criança, existe os gibis, né? Eu descobri essa semana, estou encantada com uma série de gibis que falam sobre doutrina espírita em linguagem para crianças e jovens. Então, isso a gente tem que pensar também, né? O acesso da biblioteca, a existência de uma biblioteca infanto-juvenil também, para que esse trabalho, esse acesso seja para todo mundo, não só para os adultos. Ótimo. Ruth, depois você divulga para gente essa série dos gibis, tanto para a mocidade quanto para a evangelização. Obrigada. Odila, você queria falar? Então, quando eu escutei nas palestras, tem até palestrante que fala que não vou dar uma palestra, vou conversar. Já na palestra, deles de vários docentes, etc., crianças, eu gosto porque eles já expõem que foi através de um livro, vários livros que eles estudaram, que a palavra não é dele, ele não dá a minha opinião, ele traz aquilo baseado em histórias, em conhecimentos, de livros. E ao final sempre expõe, até fazer alguma coisa mais, sei lá o que mais, mas assim, mais referência, marcante para esse final de palestra. Né? O que eu gosto desde que comecei é isso. Não é ele que está falando, a opinião dele, até porque é dele. Então eu queria colocar isso. Já é trazido a importância quando ele fala que é um bate-papo, que foi baseado em tal. Isso mesmo. Isso, perfeito, gente. Antes da gente encaminhar para a nossa última pergunta, passou muito rápido esse momento aqui, e a ideia é que fosse assim, bem dinâmico, que vocês participassem com a gente, fiquei super feliz. E que eu queria trazer também de uma vivência que a gente está passando na nossa mocidade. Nós recebemos uma doação de livros grande e conseguimos colocar na nossa sala, e então surgiu a ideia, né? O que a gente pode fazer com esses livros que a gente recebeu para que esses livros não fiquem lá só criando pó? Então a gente criou um projeto na nossa mocidade, onde cada jovem escolheu o livro que mais se identificasse, coisas que a gente conversou aqui agora, para que esses livros ficassem acessíveis a esse jovem. E a gente trouxe o livro em formato de aula. Então, um jovem se uniu com um dos coordenadores da mocidade e cada um preparou a sua aula, onde eles puderam trazer ali o seu entendimento, aonde eles estão começando a amadurecer e a entender que eles também são protagonistas da nossa casa espírita. Eles também são parte vital da nossa casa espírita e eles podem começar a criar a própria aula, a entender como que é todo o planejamento para que essa aula tenha um começo, um meio e um fim que faça sentido, que toque no coração, aonde eles possam questionar, né? Então, a ideia de que esses livros não ficassem só juntando pó, mas que eles ficassem vivos, eles circulassem. Então, esse projeto, além de ter a biblioteca aqui na nossa casa espírita, onde tem todos os livros, a gente ganhou esses livros e a gente também conseguiu estar iniciando a criar a nossa própria biblioteca, onde os jovens já sabem aonde tem o acesso, né? E a gente falou até de Paulo Estevam, a nossa primeira aula foi o livro de Paulo Estevam para jovens. Então eu indico, até quem não é jovem, lê o livro Paulo Estevam para jovem, porque ele resume muito bem a história do Paulo, de Estevão, e vai mostrando como que foi de forma resumida, mas de uma forma muito emocionante também, a vivência de cada um, né? E já estamos para encerrar, nossa última mesmo pergunta, bem rápido assim, bate pronto, tá bom, gente? Gostaria que vocês indicassem, por favor, porque o pessoal do PAS já tá ali de prontidão. Gostaria que vocês se esforçassem para trazer uma indicação de um livro que tocou a vida de vocês aqui dentro do Espiritismo, para deixar de inspiração, de recomendação para vocês. Oi? De curiosidade,
tanto para quem está iniciando ou para quem quiser se aventurar em algo mais difícil, tendo o apoio ali do nosso querido dicionário junto, né? Eu já falei. Aliás, ele já foi falado umas 3 vezes aqui. Eu entrei no Espiritismo pela dor, bem-vindo ao clube, né? Em Brasília. E logo que eu comecei a frequentar o centro lá, eu comecei a fazer o ESD, chama Comunhão Espírita em Brasília. É uma casa enorme lá, enorme. Brasília é muito forte, o Espiritismo, a FEB, né? Tem a sede lá. Bom, e aí lá, como eu falei, tinha a história do livro do mês, principalmente o pessoal do ESD, e o primeiro livro do mês foi Paulo Estevam. Então, assim, vou ter que falar dele de novo, né? Falar não, só indicar. Eu realmente recomendo para quem gosta desse estilo de leitura, né? Ler Paulo Estevam, emoção atrás de emoção, ensinamento atrás de ensinamento, do início ao fim. É um livro assustador de grande, mas você não consegue parar de ler, né? Acho que a Ruth comentou, né, que o autor ele precisa ter também essa característica de transformar o livro em algo que você fica assim, eu tentei fazer no meu, tá? O pessoal disse que deu certo. Você acaba um capítulo, mas você fala assim, não, peraí, eu quero saber o que vai acontecer. Só mais uma página. Aí você vai, não, só mais uma, aí a outra página te envolve, você não para quando você acabou o livro, sabe? E, para mim, Paulo Estevam é um livro desses, profundo, mas com uma leitura que você consegue ir, vamos dizer assim, relativamente rápido, tá? Então, esse seria o meu. Obrigada, André. Isso. Eu vou dar sugestão de um livro que eu li faz bastante tempo, Psicografia do Chico, e que tem uma história muito interessante, porque ele ficou guardado por 40 anos, que é Cartas de Inês de Castro, se não me engano. E é a história, todo mundo já ouviu a expressão, agora Inês é morta, né? Inês foi coroada rainha de Portugal depois de morta, depois de decapitada. E é uma história lindíssima. E o príncipe de Portugal que a coroou, né, que era vamos dizer assim, o par romântico, eu não sei nem que palavra que eu daria, que era o homem apaixonado por ela fazia um casal com esse príncipe, ela fazia o par com esse príncipe, ele reencarnou no Brasil, e o Chico recebeu essa psicografia e guardou durante 40 anos antes de entregar para essa pessoa que ele sabia quem era. E depois foi publicado o livro. E é um livro maravilhoso. Então, quando a gente está falando de curiosidade, né, pela própria história, né, para a gente saber, através do livro, a origem dessa expressão de agora Inês é morta, né, que a gente fala assim, agora não adianta mais, né, então a gente usa essa expressão, pelo menos os mais antigos usam, né, os mais experientes como nós usam essa expressão. É um livro maravilhoso. Cartas de Inês de Castro. Recomendadíssimo. Obrigada, gente. Segue a recomendação, então, para vocês. Foi muito tocante esse momento. Gostaria muito de agradecer vocês pela participação. Foi muito gostoso mesmo, né? Poder compartilhar. Agradeço quem estava aqui junto com a gente, contribuiu e trouxe as suas percepções. Já nesse climinha que estamos, o pessoal do passe já está aqui preparado, que hoje nós vamos fazer o passe coletivo. Ao longo de todo o nosso maio temático, como está um clima tão gostoso e estamos aqui juntos, a gente combinou para ter esse passe coletivo. E finalizando o passe, a gente vai sortear os livros do nosso querido André e também finalizar com a nossa prece. Você pode fazer mais prece, né? Então vamos fazer a prece agora, gente. Agora? Posso levantar? Então vamos fechar os olhos para fazer essa prece de segredo. E é muito comum a gente falar, né? Fechar os olhos para fazer a prece. Existe uma razão para isso. Quando nós fechamos os nossos olhos físicos, a gente permite que os nossos olhos da alma se abram, se expandam, se iluminem. Tal como essa consciência que a gente veio hoje discutir, também pode despertar e se expandir por meio dos livros.
E com esse olhar interior mais desperto, mais atento, a gente eleva os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido mestre, irmão, modelo guia, aos nossos espíritos protetores, a quem carinhosamente chamamos de anjos de guarda, e aos mentores desta casa, agradecemos pela oportunidade de termos estado aqui na noite de hoje. Foi uma escolha nossa sairmos de casa para vir aqui. Bem sabemos que nada é ao acaso. Então agradecemos pelo dom da vida e pela saúde que nos propiciou podermos estar aqui. Pedimos que tudo que foi conversado, todas as reflexões, todas as ideias, que não necessariamente são das pessoas que se manifestaram aqui, mas muitas delas vieram por inspiração desses espíritos de luz, desses espíritos superiores, que essas ideias e reflexões possam realmente ser ancoradas em cada um de nós. Que a gente carregue-as conosco daqui, e não só as reflexões, mas a paz, a tranquilidade e o amor que esse ambiente da casa espírita nos traz e nos dá de presente toda vez que chegamos e frequentamos este local. Que a gente possa retornar em paz e em segurança aos nossos lares, levando tudo isso conosco e compartilhando com aqueles seres com os quais convivemos, os seres mais amados que são nossa família. Que a gente possa levar e contribuir com eles também nas jornadas de alma de cada um deles. Lembrando que não estamos sós, e Jesus então nos acompanha hoje e sempre. Muito obrigado a todos, muito obrigado a presença de cada um. Agora a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Dos 2 livros a todos. São 2 livros. Pronto. Não pode perder a oportunidade, né? Todo mundo tem um nome? Olha, você pode falar de 1 a 30, menos o número 2. Menos 2? Isso, aí vamos fazer. Porque o 2 não foi pra ninguém, aí ficou sozinho na vida. Aí a gente pode fazer o seguinte: você fala um número e a última. Ok. Então, meu número é 27, é 27. Aí, os 2 livros estão programados, tá? Esse aqui, de volta, são 2 jornadas. O primeiro livro que eu escrevi é De Volta para Casa, uma jornada de alma. Um livro sobre autoconhecimento. Muito legal o nome dele. Não é um livro espírita, não é uma história espírita, mas vai tocar completamente bem, se espera. De 1 a 4? De 1 a 30. Menos o 2 e o 27. Tá bom. O número é 18. Olha só. Esse aqui é do passado, na jornada de perdão. Não é um livro psicografado, tenho sempre cuidado de falar, mas é uma história espírita. Não vou falar mais, não vou dar spoiler. Minha mãe tá lendo. Eu não li, mas a minha mãe tá lendo, daí depois eu vou ler. A minha mãe tá adorando. Gente, fica aí a dica de leitura, né? É muito importante que a gente dê valor, né, à biblioteca, principalmente a biblioteca da nossa casa. Então, tá aí a Ruth, que representa, né? Qualquer dúvida pode procurar ela, pode procurar um de nós. E eu queria convidar a Alice e a Adri para entregar um presente aos palestrantes. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceito esse convite. E espero que cada um de vocês tenha saído daqui, né, uma mensagem, tá bom? Muito obrigado. Literalmente delicioso. Gente, e outra coisa. No finalzinho ali, na hora que eu sair, a gente tem um chazinho, também tem água que passa. Pega, e aí a gente pode conversar um pouco. Né, André, mas aqui que não teve nós que é bicicleta, pegar bicicleta, os que eu lancei, tinha, eu me lembro bem, o livro que sempre teve Quem se interessar em emprestar livro, os livros estão aqui.